Página 94, exercício 2. Os verbos destacados era incluiu. Vamos lá, letra A. Em que tempo estão conjugados esses verbos? Mais uma vez eu reforço, caso tenha alguma dúvida é só é só voltar na página 90. O primeiro verbo era está no pretérito imperfeito. Incluiu pretérito perfeito. Todos dois estão conjugados no mesmo modo, no modo indicativo, certo? O imperfeito, o que ele mostra para nós? Um determinado período de duração. E o pretérito perfeito, o que ele mostra? Que essa ação iniciou e se encerrou no passado. Letra B, qual é o modo infinitivo desses verbos? Super simples. Era, nós sabemos que é um verbo irregular, que ele altera o seu radical ao longo da conjugação. Então, ser e o incluiu, incluir. Letra C, qual deles desvia de sua conjugação padrão? Ou seja, qual deles é o verbo irregular, que ao ser conjugado altera completamente ou altera em partes o seu radical? O verbo ser. Página 95, exercício 4. O exercício vai solicitar que vocês assinalem a opção correta. Para assinalar a opção correta, o que eu fiz? Coloquei aqui quais são os morfemas do verbo. Então, qual é o radical? Até a letra U. Qual é a vogal temática? Até a letra I. E indica para nós que o verbo pertence à terceira conjugação verbal. Qual é a desinência número pessoal? U. O que mostra para mim? Que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, o que nós vamos marcar na questão 4? A letra D. Fala assim, na forma verbal conseguiu, que aparece no texto, A. Nós vamos marcar a letra D, que diz o seguinte, nenhuma desinência modo temporal. Certo, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, não tem nenhuma desinência modo temporal. Por isso que é a alternativa correta. A letra A fala que o radical é até o I. Nós vimos que não, porque o I é a vogal temática. A letra B fala que o tema é até a letra U. E nós sabemos que o tema é a junção do radical com a vogal temática. Depois, na letra C, fala que o U é a vogal temática. Não é, porque o U indica qual é o número e qual é a pessoa do verbo. E a letra E é nenhuma desinência número pessoal, e nós vimos que há desinência número pessoal. Então, sempre que vocês forem solicitados para assinalar uma questão, qual é a dica? Encontre os morfemas do verbo antes de concluir o exercício. Estrutura dos verbos, né? Continuando. Página 95, exercício 5. Nós precisamos analisar o verbo reconhecido, certo? Reconhecido. Primeiro, eu quero questioná-los. Veja bem, a palavra reconhecidos, ela veio da palavra conhecido. Claro que temos outras primitivas, mas para formar o reconhecido, nós tivemos a palavra conhecido. Ótimo. Então, o que eu acrescentei no radical da palavra? Eu acrescentei um prefixo, que é o que pede na letra A. Qual é o sentido do prefixo? O prefixo é o re, é a primeira coisa, né, que nós vamos analisar. Esse prefixo, ele dá a ideia de acontecer de novo, novamente.